Olá, 1001, 1002. Então vamos continuar aqui com o nosso curso. Hoje nós vamos ver o conceito de força, que é um conceito extremamente importante para que conseguimos entender toda a parte de mecânica, tá? Bom, então em relação à física, força é uma grandeza vetorial que resulta da interação entre corpos. Então, grandeza vetorial é aquela grandeza que a gente sempre representa com uma setinha, né, que tem modo, direção e sentido. Então, só existe força quando os corpos então estão interagindo. Tá? Então, vamos supor aqui, ó, tem uma formiga que está levantando esse galho aqui. Então, quando a formiga está levantando o galho, ela está aplicando o quê? Uma força no galho. Se esse galho cai no chão, né, sai das patas dessa formiga aqui, eu não tenho mais interação. Se eu não tenho mais interação, eu não tenho mais força. Então, só existe força quando os corpos estão interagindo, tá? Agora, essa interação ela pode acontecer basicamente de duas formas distintas. Aí pode ser uma interação de contato, tá? Então, se tem contato, tem interação, tem o quê? Tem força. Então, um exemplo aqui, ó, cabo de guerra. Cabo de guerra tem contato? Sim, se tem contato, tem força. Jogador de futebol tem contato? Se no exato momento que ele está aplicando um chute na bola, tem contato. Então tem interação, tem força. Uma vez que a bola já saiu do contato do pé do jogador, não tem mais contato, não tem mais interação, não existe mais a força. Tudo bem? Então, colisão entre dois carros. No momento da colisão, quando os corpos estavam em contato, existe o quê? Interação. Se existe interação, existe força. Saiu do contato, não existe mais interação. Não existe mais interação, não existe mais a força. Tudo bem? Então, força de contato é um exemplo de uma interação que resulta em uma força, uma ou mais forças, né? Bom, outro tipo de interação é o que? É a interação à distância. Então, um exemplo aqui, a força gravitacional. Eu não preciso que dois corpos estejam em contato para que exista a força gravitacional. Então, força gravitacional é um exemplo de força que existe uma ação à distância. Força elétrica também é outro exemplo de força de ação à distância. Força magnética também é um exemplo de interação à distância. Eu não preciso encostar dois ímãs para que exista a força magnética. Apenas aproximar dois ímãs vai existir a força magnética, tá? Tudo bem? Então, força pode existir uma força de contato ou de ação à distância. Bom, como que nós usamos, o que nós usamos para medir força? O instrumento usado para medir força chama-se dinamômetro. Então, o dinamômetro nada mais é que esse corpo aqui tem uma mola aqui dentro. Então, essa mola ela pode ser estendida ou comprimida, tá? Esses são exemplos de dinamômetros. Então, o dinamômetro é para quê? Para medir forças. E, normalmente, esse dinamômetro é graduado em Newton. Então, no SI, a unidade de força é o Newton. Isso nós também já vimos. Bom, e o que é força resultante? Força resultante é a soma vetorial de todas as forças que estão atuando no corpo. Então, a força resultante é a força 1 mais a força 2 mais quantos eu tiver. Que eu posso representar assim, ó. Então, a força resultante é a soma, esse símbolo aqui significa soma de todas as forças que estão atuando no corpo, tá? Observe que a soma vetorial normalmente é diferente da soma aritmética, tá? Então, o aluno tem que ter cuidado com isso. Nós também já vimos isso lá no início do ano quando estudamos vetores. Isso aqui são coisas completamente diferentes. Vamos ver um caso aqui. Olha só. Então, vamos imaginar que eu tenho um corpo e está atuando sobre esse corpo duas forças. Força F1 de 3 newtons e força F2 de 4 newtons. Vem um aluno e vai fazer uma soma aritmética. Aí ele o que é uma soma aritmética? Basta somar os dois, não é isso? Aí ele pegou aqui, ó, para calcular a força resultante, ele usou o conceito da aritmética. Então ele ficou 3 mais 4, 7 newtons. Mas essa é a força resultante? Não. Porque quando calculo a força resultante, lembre que força é um vetor. Se é um vetor, eu tenho que olhar para esses dois vetores e prestar atenção o quê? No sentido, na direção desse vetor. Esse vetor aqui, ó,
está na horizontal e esse daqui está na vertical. Quando isso acontece, nós já vimos lá em relação aos vetores, para calcular a soma desses dois vetores, eu tenho que usar o quê? O teorema de Pitágoras, tá? Então, usando o teorema de Pitágoras, a força resultante vai ser 5 newtons. Então, a gente tem que lembrar, agora é muito importante a gente lembrar daquelas aulas lá do primeiro ano, do início do ano, tá? Onde que para calcular a força resultante, eu tenho que lembrar que força é um vetor. Então, tem que usar as propriedades das grandezas vetoriais. Tudo bem? Tá? Bom, vocês não estão fazendo nada, né? Vão ficar para o exercício para casa, página 49 e 50 da apostila e do livro da atividade, tá? Vocês vão fazer no caderno, presta atenção, vocês vão fazer todas as atividades no caderno, colocar nome, turma, tudo certinho, tira uma foto, todos os exercícios feitos, tá? Tire uma foto e me mande. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.